Vamos lá então, pessoal, aprender a fazer este vermelho. O que eu vou precisar para fazer um vermelhinho no chantilly? Chantilly bem gelado. Gente, precisa de no mínimo 12 horas, né, de geladeira para você chegar na temperatura ideal do chantilly, que eles têm que estar ultra gelado. Eu tô utilizando a marca da Chantipac, da Puratos, mas você pode utilizar outra marca que você preferir, tá? Eu também indico muito a marca da Norcal, que eu gosto muito da caixinha rosa, também já usei. Rica também já usei, é muito bom, tá? O pessoal tá dizendo que o chantilly também da Amélia, o novo, também é muito bom. Então, use o chantilly da sua preferência, aquele que você já tá acostumado a trabalhar e que você consegue dar o ponto perfeito, tá? Eu vou começar colocando então o meu chantilly bem gelado aqui na minha batedeira. Batedeira planetária, tá? Coloquei aqui. Coloquei meia caixa de chantilly, tá? Bem gelado. Vou começar a bater o meu chantilly em velocidade baixa para não voar, né, chantilly para todo lado, e depois vou subindo a velocidade até média para alta, tá bom? Então eu vou ligar agora e depois eu vou puxar a câmera de pertinho para mostrar para vocês qual é o ponto certo do chantilly, tá bom? Vamos lá? Pessoal, esse aqui é o ponto que eu gosto que chegue o meu chantilly. Quando começa a se juntar, parece que uns morrinhos no chantilly, ó. Quando começa a ficar mais durinho. Pronto. Esse aqui é o ponto que eu gosto que chegue o meu chantilly, ó. O chantilly se juntou no globo e também nas laterais do baú da batedeira, tá bom? Não se preocupe, pois parece que ele tá, né, mais firme, mais duro, mais ressecado ou com bolinhas, mas é o ponto certo. A gente vai texturizar depois esse chantilly para que ele fique bem lisinho, ou com um corante, às vezes o corante serve como texturizador. Se com o corante a gente não chegar na textura perfeita, aí sim a gente entra com um leite condensado gelado, combinado? Agora eu vou voltar a câmera para o lugar. Retomando aqui, pessoal, já estou com o meu chantilly batido, então eu vou colocar um pouquinho em cada tigelinha dessas aqui. Mas eu já adianto para vocês que eu, Mahara Bortolotti, chego no vermelho de duas maneiras. Utilizando um corante laranja e depois o vermelho morango da Mix, tá? Corantes em gel, lembrem disso. Com esses dois corantes aqui eu consigo chegar no vermelho perfeito. E também consigo chegar no vermelho muito bonito utilizando apenas o corante em gel concentrado vermelho da Mago, tá? Nesse daqui eu não vou precisar fazer mistura para chegar no vermelho. Ele é um corante mais forte, consegue chegar no vermelho sozinho. E o da Mix, aí precisa dar um fundo no chantilly. Chantilly, se você colocar o vermelho, qualquer outro vermelho mais fraco, direto no chantilly branco, o que vai acontecer? Ele vai ficar rosa, não vai ficar vermelho. Então você precisa dar um fundo nesse chantilly branco. E a gente consegue isso ou com um laranja, né? Ou com um amarelo gema também dá pra fazer um bom fundo no branco, tá? E aí depois que você deu um fundo no branco, já deu uma corzinha, aí é que você começa a adicionar o vermelho morango da Mix, tá? Eu acho que o vermelho morango é o que dá aquele vermelho mais perfeito, mais aquele de Natal mesmo, tá, gente? Então eu indico esses dois aqui, então. E esse aqui para fazer o vermelho sozinho. Eu vou botar um pouquinho de chantilly em cada tigelinha para mostrar para vocês como é que a gente vai chegar no vermelho. Eu vou fazer com um pouquinho chantilly, mas você pode fazer em grande quantidade também. É só para mostrar para vocês. Aqui e aqui. Vou botar mais um pouquinho aqui. Aqui o meu chantilly parece que tá meio duro, que eu bati demais. Quando ele fica cheio de bolinhas é porque a gente bateu demais, tá, gente? E aí tem maneira de recuperar o nosso chantilly. Deixa eu baixar aqui. Vou botar um pouquinho mais pra cá a batedeira. E vamos lá. Então aqui eu tô com duas opções. Eu vou primeiro fazer o vermelho utilizando o laranja e o vermelho da Mix. E depois eu vou utilizar fazendo o vermelho com o corante concentrado da Mago vermelho, tá? Agora eu vou puxar a câmera mais para perto para que vocês possam acompanhar
a tonalidade que vai ficando os nossos tons de vermelho, tá bom? Bom, pessoal, primeiro então vamos fazer o vermelho com o da Mix, que é com a mistura. A gente vai adicionar primeiro um pouquinho de laranja, tá? Só um pouquinho mesmo. E vamos misturar, tá? Segurar na mão para não fazer barulho. Misturar bem o laranja para dar um fundo legal. O chantilly é bom sempre a gente mexer assim, ó, fazendo um carinho nele, não bater forte, tá, gente? Chantilly é uma coisa delicada. E o mesmo vale pro chantininho, tá? Para fazer o chantininho nessas cores é a mesma coisa. Só a receita que muda ali, porque a gente adiciona o leite em pó ninho, né? Aí é o que muda na receita. Aqui eu tô fazendo laranja. Dei um fundo com laranjinha, tá? Agora que eu dei um fundo com laranja, é que eu vou adicionar o vermelho morango. Vamos lá. Colocando também aos poucos, tá? Não vai amargar. Mas se você tem muito medo que amargue o seu chantilly, as cores fortes, que nem o vermelho, preto, né? Você pode estar colocando sempre, junto quando for bater o seu chantilly, meia caixinha de leite condensado gelado, tá? Para meio litro de chantilly, tá? Então agora vamos começar a dar cor vermelha. Ó. Pode ser que só o corante já dê a textura certa no nosso chantilly. Ou pode ser que a gente precise colocar o leite condensado para texturizar, para que ele fique na textura aquela brilhante, bonita, lisinha, para a gente trabalhar com o bico, tá? Ó. O vermelho, outra coisa importante falar para vocês, é que ele é uma cor que ele vai abrindo conforme vai passando o tempo. Então, que nem aqui, ó, não vai ter necessidade de eu colocar mais corante vermelho. Mas muita gente mal mexe o chantilly e já acha, ah, não vai ficar, não tá no vermelho que eu quero. Tenham calma, pessoal. O chantilly, o vermelho, ele vai abrir essa cor. Esse vermelho, daqui um pouco, vai estar mais vermelho ainda, tá? Então, não há necessidade das pessoas... Coloca o pote todo de corante e não tenha paciência de esperar. Tem que esperar, tá? Então, aqui, como não deu o ponto que eu queria com o corante, eu vou ter que botar o leite condensado para que ele fique mais lisinho, ó. Mas vai ser por pouca coisa, ó. Eu vou colocar um pouquinho mais de corante vermelho, mas mínima coisa. Ó. E depois eu vou deixar ele descansando enquanto eu faço o vermelho só com o corante da Mago. E depois eu vou texturizar, mostrar pra vocês como é que se texturiza ele, deixar ele lisinho, né? Como é que dá o ponto certo. Sempre mexendo assim, tá, gente? Com calma, alisando, tá? Ó, aqui eu vou deixar ele descansar agora, tá? E agora eu vou fazer o vermelho com o corante da Mago concentrado, tá? Vou colocar só o vermelho da Mago, tá? Não coloquei laranja antes, coloquei só este aqui. E vamos fazer a mesma coisa. Ó, já dá pra ver que ele é um corante mais forte, ó. Só não mexer com ele a gente já consegue ver, tá? Então existe maneira assim de fazer o vermelho sem mistura, é só você ter o corante certo. E existe maneira de você fazer o vermelho bonito também sem ter o corante esse da Mago concentrado ou o outro, que tem outros também, que você consegue fazer o vermelho só usando um corante. Vou colocar mais corante. Fazendo sempre um carinho no nosso chantilly, tá? Ui.
Eu vou pegar agora um leite condensado para dar uma texturizada nesse meu chantilly. Ó, ele já vai ficando vermelho, sem eu precisar colocar outro corante, tá? Ele não fica o vermelho tão vivo quanto aquele ali que eu fiz da Mix, que é o do meu corante, a minha cor preferida é o que eu consigo fazer com o da Mix. É o vermelho que eu gosto mesmo. Mas muita gente já acha bom este vermelho aqui, que é um vermelho mais clarinho um pouco, tá? Então eu vou pegar agora o leite condensado para texturizar. Pessoal, aqui eu fiz um vermelho mais claro com o corante da Mago. E aqui o vermelho, que é o que eu gosto, que eu fiz com o corante morango da Mix e o laranja. Agora eu vou texturizar, colocando leite condensado aos pouquinhos, geladinho, e vou mexendo até chegar na textura que eu quero do meu chantilly, tá? Tá? Ó, leite condensado serve para voltar a textura, aquela lisinha que a gente gosta de trabalhar com o nosso chantilly, ó. Ó, a gente já fica mais cremoso, lisinho, tá? Então é para isso que entra o leite condensado, tá? Aqui já tá perfeito. Olha que vermelho bonito, gente. O que vocês acharam? Se quiser que fique um pouquinho mais vermelho, pode colocar um pouquinho mais de corante. Vou colocar um pouquinho mais, vai ficar um vermelho mais fechado ainda. Ó, um pouquinho mais. Lembrando que esse aqui é o vermelho com corante da Mix, tá? Ó. Sempre mexendo devagarinho assim, sem pressa. Textura certa e ponto certo do chantininho, do chantilly, também requer paciência, tá? Mas olha como tá cremoso, gente. Olha que lindo tá o nosso vermelho. Tá? Esse aqui, então, é o da Mix. Agora a gente vai texturizar o da Mago. Vou colocar um pouquinho de leite condensado. Só um pouquinho. E vou fazer a mesma coisa, vou mexer. Para que ele volte a textura perfeita para mim trabalhar com bico, alisar o bolo, tá? Vamos botar um pouquinho mais de vermelho nesse aqui da Mago também. E deu. E depois eu vou botar na manga, para vocês verem a diferença que fica no trabalhado com o bico deles, tá? Então aqui eu tenho um vermelho também, ó, liso, já texturizado, com o corante da Mago concentrado. E aqui o vermelho com o vermelho morango da Mix, que é o que eu gosto mais, que fica esse vermelho aqui, mais de Natal. Tá, gente? Então agora eu vou botar aqui na minha manga de confeitar e vou mostrar pra vocês a diferença de um vermelho pro outro, utilizando o bico, tá bom? Ó, pessoal, então aqui deste lado eu tenho o vermelho da Mix e aqui o vermelho da Mago. Olhando assim de longe parece que tá rosa, mas se eu aproximar bem de pertinho pra vocês, ó, vocês vão ver que ele tá bem vermelho, porque a câmera dá um brilho diferente, então às vezes aproximando vocês conseguem ver melhor. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o da Mix, tá? Aqui pode parecer meio rosado pra vocês, mas aproximando bem pertinho, dá pra ver que fica um vermelho lindo, né? Então tá, agora eu vou mostrar aqui no pires branquinho, né, pra vocês comparar os vermelhos. Então aqui eu vou fazer uma roseta com o vermelho concentrado da Mago, tá? Ó. Tá? E aqui deste lado eu vou fazer uma roseta com o da Mix. Aqui é um M da Mago, esse bico, tá? E aqui é um M da Wilton normal. Então aqui, vamos lá. Ó. Vou fazer mais uma pitanguinha.
com cada um para vocês poderem comparar o tom do vermelho. Tá, gente? Ó, esse é o tom do vermelho da Mago, que não precisa de mistura, e esse aqui é o vermelho da Mix, o vermelho morango, que a gente consegue utilizando primeiro um pouquinho de corante laranja e depois adicionando o vermelho morango da Mix. Olha que lindo nossos vermelhos, para vocês arrasarem aí fazendo tudo que vocês quiserem de decoração no tom vermelho, que é muito pedido, mas muita gente tem muita dificuldade. Então acabou aqui hoje a dificuldade de você fazer o seu vermelho lindo para suas decorações em chantilly, chantininho, tá certo? Bom, pessoal, então era isso. O que vocês acharam dos nossos vermelhos? É fácil ou não é fazer um vermelho lindo para se trabalhar com chantilly e chantininho? Me digam! Não esquece de compartilhar este vídeo, marcar as amigas, as pessoas que têm dificuldade de fazer um vermelho de maneira fácil e rápida e sem estar desandando o chantilly, estragando o chantilly, tá, gente? Então, muito obrigada pela participação de vocês aqui neste vídeo. Obrigada